Cast, o podcast da Sociedade Médica de Uberlândia. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o Outubro Rosa. E para esse bate-papo, nós estamos com a doutora Eliane Espíndola, ginecologista e obstetra, para essa conversa super importante. Doutora Eliane, seja muito bem-vinda ao SMU Cast. Muito prazer, né? E muito obrigada pelo convite. Esse é um momento que eu acho que a gente fica ansiosamente aguardando, né, durante o ano, porque é um momento que a gente reforça muitas informações importantes, especialmente para as mulheres, mas também para os homens, que vão ser algumas ferramentas de multiplicação da informação. O que a gente precisa falar, então, sobre o Outubro Rosa, doutora? Essa é uma iniciativa da Sociedade Médica aqui de Uberlândia, muito louvável, porque é chancelado por informações que são seguras, né? Às vezes, hoje, com tanta informação que é bombardeada às pacientes, à população em geral, a gente nem sempre tem fontes seguras de informação. E, especialmente porque o câncer de mama, se a gente considerar que nós temos câncer de pele, exceção do melanoma, que são os cânceres de pele de maneira geral, o câncer de mama vem a seguir como o câncer mais importante e incidente que acomete as mulheres e não só mulheres, também os homens. Isso é muito importante porque a gente tem que ressaltar já inicialmente que o câncer é como se ele tivesse o nome e o sobrenome. Então, existe o tipo histológico, que seria, entre aspas, o sobrenome desse câncer. Então, que tipo é o câncer? Qual é a expectativa que eu tenho em relação tanto ao diagnóstico quanto ao prognóstico e acompanhamento desse câncer? Então, quanto mais cedo, mais precoce é feito esse diagnóstico, maiores as possibilidades e possibilidades reais, acima de 90%, de cura dessa paciente. Lembrando também dos homens. A gente diz Outubro Rosa, né, porque é essencialmente voltado para as mulheres, mas é muito importante saber que o homem também pode ter câncer de mama. E às vezes isso retarda o diagnóstico. Então, o mais importante é diagnóstico precoce. Em relação ao diagnóstico, muita gente pensa só na mamografia. E no quesito de prevenção, tem outras ferramentas médicas? O que a ciência traz nesse aspecto da prevenção ao câncer de mama? E a gente tem, embora muitas e muitas informações científicas que são atualizadas periodicamente, informações muito positivas com relação principalmente ao tratamento, a gente não pode esquecer que ainda é a maneira melhor para fazer essa abordagem é o autoexame. A gente tem exames complementares. Nós vamos contar com ultrassom de mama, mamografia, e a gente aborda aí, então, qual que seria as relações de vantagens e desvantagens de um e de outro. Mas o autoexame é aquele exame que a mulher faz para ela aprender a conhecer sua mama. Não é necessário, como às vezes algumas pessoas pensam, que você tem que saber fazer um diagnóstico, né? Mas o que é importante? Conhecer a mama. Quando a mulher faz o autoexame, palpa sua mama, ela percebe diferenças. Então, aquela mulher que palpa a mama uma ou duas vezes no mês, não é necessário também ficar com aquela ansiedade de Uma fazer o neurose, exame, assim. aquela neurose. Uma ou duas vezes no mês. Ela tem o hábito, quando ela lembra que tem mama, né, na correria do dia a dia, então ela está no banho ou deitou para dormir. São os momentos que geralmente ela está mais tranquila, que ela tem tempo para perceber o seu próprio corpo, e ela faz o autoexame, ela aprende a conhecer sua mama. Então ela sabe ali direitinho como é que é a consistência da mama dela, como é que é a posição da mama dela. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer o autoexame e se conhece. Qualquer mínima alteração, e o que são as alterações? Nem sempre é só algo que você palpa. Claro que são as alterações mais evidentes. Então, uma mudança da textura da mama, ela palpa uma área que pode ser tipo uma cicatriz, uma fibrose, ou ela palpa realmente um nódulo mais delimitado, se ele é móvel ou não, se ela consegue deslocar do lugar aquela sensação de palpação que ela teve. Mas ela pode também ter uma característica que não é assim tão incomum, que é a descarga de mamilo. Então, quando ela pressiona o bico do peito, o mamilo, e tem ali algum tipo de secreção, ela vai observar. Essa secreção é uma secreção mais leitosa, tipo um leite quando a mulher amamenta, é uma secreção tipo água de mina, que é aquela secreção clarinha, transparente, é uma secreção tipo esverdeada, mais feia, mas geralmente é a que a gente menos preocupa, né? Pode ter um aspecto ruim, mas é a que a gente menos preocupa. Então, ela conhece a sua mama. Esse é o princípio de tudo. Se ela conhece a sua mama e percebeu alguma diferença, é o momento dela procurar um profissional habilitado. E tem uma idade certa para começar a prevenção, doutora? Olha, até criança pode ter algum tipo de alteração de mama,
né? Mas se a gente for avaliar com relação especificamente ao câncer de mama, ele começa a ficar mais incidente após os 50 anos. Então, após 45, 50, até por isso a gente ressalta mais a necessidade de informar essa paciente. Mas essa paciente não é o grupo que deve ser, assim, exclusivamente abordado. Deve ser abordado todos os grupos de mulheres. Porque quando você aborda, por exemplo, uma puérpera, né, a mulher que ganhou o bebê, ela faz o autoexame também, mas ela ali na família, ela vai reunir, por causa do momento do parto, que é uma alegria, outras mulheres vão ali fazer visita, acompanhar. Ela às vezes tem outros filhos, aí ela vai numa reunião de mães na escola. Então, ela tendo esse conhecimento, ela vai ser um fator de multiplicação de informação. Muitas vezes a gente é convidado para ir numa empresa fazer uma palestra, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de fazer palestra e hoje a forma híbrida é fantástica, né? Então a gente estava numa empresa aqui em Uberlândia e o pessoal estava lá no Tocantins. Participando da palestra, e lá a maioria, pelo tipo de trabalho da empresa, eram homens. Então, os homens ficaram muito interessados. E lá naquela dificuldade da região norte, que não tem o acesso que a gente tem, eles são os fatores de multiplicação. Eles falaram, olha, eu vou chegar em casa e falar com a minha mulher, com a minha esposa, com a minha Que filha, bacana. adolescente, com a filha adulta, às vezes já casado, com neto. Então, a comunicação é a nossa maior arma, é a nossa maior ferramenta. E aí não tem idade a comunicação. Agora, a abordagem e que a gente realmente foca são essas mulheres que estão ali na faixa de climatério, Uhum. pré-menopausa, a mulher que está assim, menopausada recente ou continuando nesse período. E doutora, o histórico familiar, nesses casos, ele conta? Tem um componente genético do câncer de mama? Sim, tem o histórico familiar, né? Isso é um fato, mas hoje a gente está, inclusive, assim, tirando um pouco aquele estigma de que eu tive um caso na família. Né? É claro que se a mulher tem um parentesco de primeiro grau, principalmente, ali a mãe dela, segundo grau a avó, né? São parentescos, assim, próximos, importantes, uma irmã na família. Isso aí é um fator em que a gente deve ficar mais atento, mas não deve ser um fator alarmante para ela, no sentido negativo, e nem exclui. Então, quem não tem na família tem algum problema? Também tem que fazer a prevenção da mesma maneira. Porque a gente tem vários outros fatores, inclusive comportamentais. Então, a gente tem a obesidade, que é um fator importante. A gente tem sedentarismo, tabagismo, que é um fator muito importante. E hoje ainda começou a entrar aí um fator preocupante, que a gente está na expectativa de avaliar alguns dados, que é o cigarro eletrônico também, né? Uhum. Que é a novidade. Tecnicamente é uma novidade, está recente. A garotada ainda é jovem, né, que Ainda é tá ali. jovem. Então, até que ponto isso vai ser um fator que vai influenciar Uhum. também negativamente, No caso, você né? falou, por exemplo, desse histórico familiar ali, em primeiro grau, né? A mãe, a avó, vamos supor. Eu tive uma tia que teve câncer de mama, irmã da minha mãe. Nesse caso, por exemplo, eu entro num grupo de risco ou não? É sempre a linhagem ali, mãe, avó, se eu tiver uma prima, alguém assim, não entra nesse quadro do histórico familiar, por exemplo. É muito importante. Quando o médico vai avaliar e fazer a anamnese, né, ele vai realmente perguntar desse histórico familiar, que são as características genéticas. Uhum. Mas hoje a gente vai dar ênfase a essas características genéticas somada a esses outros fatores de risco. Entendi. Então, por exemplo, você tem o histórico de uma tia que teve câncer de mama. Só que é uma geração que pratica atividade física, Uhum. é uma geração que busca saúde, busca uma alimentação com menos gordura, Uhum. carboidrato. Então, a gente tem também um fator que, somado a isso, ele vai ser minimizado. Do que aquela paciente, por exemplo, que não tem um caso na família, mas é uma paciente sedentária, é uma paciente obesa, é uma paciente tabagista. Então, isso pesa muito. É um agravante, É um então, o estilo de agravante. vida. O estilo de vida é fundamental, porque a gente sabe que o estilo de vida também está ligado à nossa imunidade, né? A Uhum. nossa resposta a fatores que agridem. Então, o estilo de vida, ele está ali junto com a qualidade de vida Perfeito. e qualidade do envelhecer, né? Uhum. E doutora, na sua experiência do dia a dia como ginecologista, você observa algum fator que afasta essas mulheres desse exame, dessa prevenção ao câncer de mama? Ainda hoje a gente tem que desmistificar alguns tabus, né? A gente, claro, via isso com muito mais frequência, mas ainda existe. Então, aquela mulher que às vezes chega para fazer um exame preventivo de rotina e tem algum tempo que ela não vai ao ginecologista, e você conversa com ela, ela fala assim: eu tô aqui com esse nódulo que eu percebi, mas eu fico com medo porque e se eu for descobrir alguma coisa?
Então, isso é uma coisa que a gente tem tido uma mudança de comportamento quanto a isso. Por quê? Sempre brinco muito com a paciente, especialmente se a paciente, assim, ela tem mais de idade, né? Ela está ali acima dos seus 70 anos. Ela trazia essa ideia de que se ela procurasse algum problema, ela ia encontrar. Então, eu brinco muito com ela o seguinte, falo, olha, se o problema está lá e você não vai procurar resolver, o problema deixou de existir? Ela, não. Então, ele só vai progredir, né? Esse problema só vai agravar. Sendo que se você fizer um diagnóstico precoce, você vai resolver no início, né? Vai tratar, vai curar, vai ter qualidade de vida, o tratamento muito menos agressivo, inclusive, que é outra coisa que a gente também, assim, chama atenção. Se eu tenho um grupo onde eu tenho a maior incidência, que é o grupo de acima 50 a mais, né? Se eu tenho uma paciente que tem 20 e poucos anos e ela é diagnosticada com câncer de mama, geralmente a tendência é ela ter um câncer mais agressivo. Mesmo mais jovem, o câncer mais agressivo. Quanto mais jovem, a tendência é ele ser mais agressivo. Então, se eu tenho um grupo que eu tenho que fazer diagnóstico, porque eu tenho um alto número de mulheres, a incidência é alta dentro daquelas 50 a mais, eu não posso deixar de observar uma menina de 20 e poucos anos, onde a incidência é muito menor, mas a agressividade vai ser muito maior. Geralmente, não é uma regra, né? Em medicina, a gente sempre tem as exceções e cada caso tem que ser individualizado, mas é uma situação que a gente tem que prestar atenção. Teve algum caso que a senhora acompanhou que essa prevenção aí, bem no começo, né, fez a diferença? Sim, e vários, né? Muitos casos já. Hoje a gente tem, além de todo esse arsenal terapêutico, que é de tratamento, que é de diagnóstico, que evoluiu muito na cura dessas pacientes, evoluiu no tratamento muito menos agressivo, porque quando eu formei 30 anos atrás, existia uma cirurgia que chamava Halsted, que eu cheguei a ver ainda pacientes nesse pós-operatório, que ela era uma cirurgia totalmente mutiladora. Ela mutilava a paciente. Você via, por exemplo, você percebia a respiração da paciente pelas costelas. Ela é extremamente agressiva. Então, hoje o tratamento ele é muito conservador, porque ele é considerado câncer sistêmico e não só na mama. Então, o câncer de mama ele aparece na mama, mas ele é um câncer que você trata a paciente. Você não trata a mama da paciente. Então, você tem que abordar a paciente como um todo. Por isso a individualização. Esse diagnóstico precoce que é feito, a gente percebe sim uma evolução natural da doença infinitamente melhor e mais positiva do que 30 ou 20 anos atrás. Ótimos pontos, doutora. Né? Esse episódio do SMUcast conta com o apoio da Unimed Uberlândia, Unicred Aliança e Faculdade de Medicina de Uberlândia, FAMEU, que apoiam o combate à desinformação, promovem conhecimento de qualidade e fortalecem nossa história junto à comunidade. E a você que está nos assistindo, acompanhe-nos nas redes sociais da Sociedade Médica de Uberlândia. E doutora, quais mitos? Você já citou um, né, que é esse mito da questão, eu não vou lá porque senão Senão vou vou achar. achar, quem procura acha, né? Mas quais mitos ainda circulam que precisam ser desmistificados em relação ao câncer de mama ou câncer de colo de útero? O principal é o medo. O medo, ele traz alguns estigmas de tratamento, inclusive, que trabalham muito ou mexem muito, inclusive, com a sexualidade da mulher. Porque a mama é um órgão para a mulher, quase tanto quanto o útero, né? Ligado à sexualidade. Então, a mama, ela representa, quase que a nível inconsciente da mulher também, possibilidade de maternidade, né? A mama representa a sexualidade quanto correlaciona, por exemplo, ao envolvimento do casal. Então, a mama traz muito da parte emocional da mulher. Ela tem, assim, uma representatividade emocional disso tudo, dessa sexualidade. Então, o medo da mulher, quando ela pensa, eu vou ter que extirpar, tirar uma parte da minha mama, ou a mama, ou então, como que vai ficar depois esse relacionamento com o parceiro, ou mesmo, e a maternidade, eu vou amamentar, não vou amamentar, ou se ela já tem filhos ou não. Então, ela precisa de um apoio multidisciplinar, especialmente nesse momento, porque ela vai trazer, às vezes, situações mal resolvidas desde a infância, ou ela teve, por exemplo, algum caso familiar que era um caso que respondeu mal, porque era um caso que ela tem uma lembrança de uma tia 30 anos atrás, né, onde esses tratamentos eram muito agressivos. A questão, por exemplo, de queda de cabelo, onde praticamente quase que todos os tratamentos eram relacionados a isso, que mexe muito com a sexualidade dela. Então, hoje, a questão do medo tem que ser trabalhada. Isso tem uma conotação assim de eu saí de casa para trabalhar, conquistou a carreira profissional, ela tem uma projeção social, uma certa independência, mas tudo isso tem a ver com a própria feminilidade dela, né? Então, quando ela tem um câncer
que ainda tem, é uma palavra ainda pesada socialmente, e especialmente para essa correlação de feminilidade, de sexualidade, ele fica mais difícil de ser encarado de uma maneira assim, mais leve, de procurar mais conhecimento, do que quando a gente fala, por exemplo, no câncer de tireoide, né? Quando a gente fala em outro tipo de câncer. Certo. E doutora, como a gente está falando aí, principalmente nesse grupo de mulheres aí 50 a mais, é uma faixa etária que se fala muito sobre reposição hormonal. Existe um risco aumentado em relação aos pacientes que fazem? O que a ciência fala sobre isso? Sim, o importante hoje é individualizar cada caso. Cada mulher é uma mulher, cada mulher traz a sua história, traz a sua resposta física, cada mulher está num momento da sua vida, né? Inicialmente, quando a gente começava a falar em terapia hormonal, a gente falava em terapia de reposição hormonal, depois mudou para terapia hormonal. A gente tem vários tipos de abordagem, de ferramentas mesmo, medicamentosas, né? Mas a gente fala primeiro no quê? Mudança de estilo de vida, que é o que você colocou, que é o principal. E aí depois a gente vai realmente avaliar cada caso. Hoje, quando a gente parte para a busca de uso de medicamentos, os medicamentos estão muito mais seguros, a dose está muito mais baixa, são medicamentos mais, entre aspas, adequados ou fisiológicos para o próprio organismo da mulher. Então, eles vão trazer qualidade de vida. Às vezes a mulher não dorme por causa das ondas de calor ou da insônia, do climatério, da menopausa, ela tem uma irritabilidade exagerada, ela não tem qualidade de vida. Então, se ela não tem fatores de risco, se os medicamentos são mais seguros, por que não melhorar a qualidade de vida dela? Agora, nessa abordagem de individualizar, hoje a gente tem também as especialidades dentro da especialidade. Então, hoje, por exemplo, o mastologista realmente é o amigo da mama, né? Então, às vezes, ela vai fazer comigo uma avaliação ginecológica de rotina. Acontece ainda também com frequência de não ter palpado nada e você descobre um câncer de mama in situ, que ele é bem inicial, ou você descobre um câncer de mama numa fase ainda que seja às vezes um pouco mais agressivo, numa fase de cura, né? E aí você já tem o colega mastologista para encaminhar e ele vai conduzir essa paciente da melhor maneira. Junto da equipe, você tem, por exemplo, o cirurgião plástico, que faz a oncoplástica, né? Que ele vai melhorar e abordar essa paciente de uma maneira que muitas vezes fica quase que imperceptível a correção que ela fez, né? E de uma maneira assertiva, de uma maneira que, além dela ter prognósticos de cura, tratamento menos agressivo, ela vai ter a parte estética, que é o que mexe com a feminilidade dela, também muito melhor abordada. Uhum. Doutora, a gente estava falando sobre estilo de vida, né? Sobre sedentarismo e outros, tabagismo, outras questões em geral. Mas e os fatores emocionais? Estresse, ansiedade? Os fatores emocionais influenciam? Sim, influenciam. A gente tem, assim, estudos correlacionados a isso também, que são muito interessantes. Existem estudos que, às vezes, correlacionam, por exemplo, a mulher teve uma perda de alguém que era muito importante para ela. Ela ficou viúva, às vezes de uma maneira drástica, um acidente, alguma coisa assim, né? Uma perda de um filho, de uma mãe que tinha uma presença muito importante para ela. Então, a gente tem alguns fatores que a gente chama biopatográfico. Agora, por que que isso acontece? Porque o nosso sistema de defesa, né, o nosso sistema imunológico é o que está ali como nosso guardião todos os dias. Então, há a possibilidade, e acontece, da gente desenvolver, às vezes, alguma célula, porque o que que é a célula do câncer? De uma maneira muito simples. É uma célula que ficou ali desordenada, né? Ela ficou assim, ela não está se reproduzindo de uma maneira que deveria, uma célula que ficou meio maluca. Então, essa desordem é o que vai desencadear esse processo de uma maneira bem simplificada. E isso está correlacionado ao nosso sistema de defesa. Resolver situações emocionais que pesam muito no dia a dia, na vida da mulher, também é uma forma de prevenir. E quando não prevenir, é uma forma de melhorar a resposta do tratamento, é uma forma de vivenciar melhor o problema. Então, isso é muito importante. Doutora, eu tô aqui pensando, vamos supor, no caso do câncer de intestino, né, o câncer coloretal. O pólipo, ele não é um câncer, mas ele pode evoluir para um câncer se ele não for ali diagnosticado, né, e tratado naquele prazo. Existe algum estágio pré-cancerígeno que é diagnosticado no exame Da mama. da mama? Sim, a gente tem lesões que a gente fala que elas são potencialmente malignas. Então, por isso é muito importante, quando indicada, a biópsia. Por quê? Existem casos que o acompanhamento vai ser clínico.
né? Então, às vezes, uma jovem que tem um nódulo, que sugere um fibroadenoma, que é o nódulo mais comum, tem todas aquelas características, ela vai fazer o acompanhamento com o mastologista de uma maneira conservadora. Olha, vamos ver daqui 6 meses como é que tá. Agora, na dúvida, o que que vai esclarecer? É a biópsia. A biópsia é a leitura do que realmente aquele processo é. Então, como o pólipo do intestino, e muito importante você ter lembrado, por quê? Quando a gente fala do outubro rosa para a mulher, a gente fala do câncer de mama, mas a gente tem que lembrar do câncer de colo de útero, né? E a gente tem que lembrar muito do câncer de colo retal do intestino, porque também é um câncer silencioso. Então, hoje faz parte fazer uma colonoscopia preventiva, tanto para homens quanto para mulheres. Porque quantas vezes o pólipo ele vai ser descoberto, né? Às vezes numa forma muito inicial, se ele é um pólipo pré-maligno, é uma lesão que pode evoluir para câncer, ou um pólipo benigno, né? Mas o pólipo benigno ele também pode sangrar, ele pode aumentar de tamanho. E eu não sei se ele é benigno ou não, se ele tem essa capacidade de evoluir, até eu tirar ele e fazer biópsia. Então, isso acontece em pólipos que a gente olha, né? Ou faz diagnóstico no colo do útero, ou dentro do canal do útero. E isso acontece em lesões também potencialmente malignas em mama. Que você tirou a lesão, resolveu o problema. No caso do câncer de colo de útero, quais são as medidas de prevenção? O principal é o Papa Nicolau, o antigo Papa Nicolau, né? Que a gente hoje chama de citologia oncótica, mas é um nome que ficou consagrado. Então, o exame de Papa Nicolau, porque é o primeiro indivíduo, é a ele que a gente deve esse exame. E também é essa parte da prevenção. Porque a mulher que vai no ginecologista fazer o seu exame, colher o material do útero, fazer o exame, ela não vai só fazer isso. É lá que vai ser palpada a mama, que ela vai falar de algum sintoma ou algum sinal que está alterado. Então, por exemplo, a mulher foi fazer um exame de rotina, ela já é menopausada, e ela apresentou um sangramento pós-menopausa. É muito importante investigar. Por que que ela está sangrando? Ah, mas ela faz uso de uma terapia hormonal para menopausa. Não, tudo bem, pode ser por isso, na maioria das vezes. Mas vamos supor que ela não faça uso de nada e sangrou. É um sinal de alerta. Então, na consulta, essas informações elas vão ser pesquisadas e elas vão aparecer. No caso do câncer de colo de útero, existe vacina. A do HPV é para o câncer de colo de útero? Sim, aí a gente tem duas coisas interessantes, né? Primeiro, a vacina não cobre todos os sorotipos HPV. Ela cobre realmente, hoje a gente tinha uma vacina quadrivalente, hoje ela já é nonavalente. Então, acrescentou aí mais 5 sorotipos, né? Perigosos, que a gente vai falar do HPV. Então, o que que a gente diz, né? Brincando, mas com seriedade. A mulher que tem um câncer de útero, você pode procurar que ela tem um HPV. Mas a mulher que tem o HPV, não necessariamente ela vai evoluir para o câncer de colo de útero. Por quê? Tem que ficar bem claro isso, porque senão a mulher faz um diagnóstico, está lá com as verrugas, as lesões, ou vê uma alteração celular do câncer, e ela tem um diagnóstico de HPV, ela entra em pânico. Então, ela tem que fazer o diagnóstico, ela tem que acompanhar. Eu digo também que a gente tem números para classificar esses HPVs, né? Mas a gente tem que tratar um HPV 18, que é extremamente agressivo, da mesma maneira que você trata um HPV que é bonzinho, entre aspas. Por quê? Se de repente aquela mulher tem um HPV que não representa tanta preocupação e ele é que evolui para o câncer de colo de útero, não adianta eu falar para ela que ela tinha um HPV bonzinho, né? Então, ele se comportou como um agressivo. Então, o diagnóstico de HPV é prevenção de câncer de colo de útero. Não evoluir essa lesão na presença do HPV, que a gente sabe que ele é um precursor, vamos falar assim, né? Mas é claro que a grande maioria não vai caminhar para o câncer de colo de útero. Certo. Doutora, pensando na saúde da mulher e nessa questão do câncer de mama, quais são os tratamentos hoje disponíveis? Assim que diagnosticado o câncer. Primeiro é o estadiamento, né, desse tumor, vamos colocar. Então, primeiro é aquela história do nome e do sobrenome. Que tipo é? Qual que é a idade dessa paciente? Em que fase foi diagnosticado esse tumor? E daí vão ser traçados alguns protocolos, que a gente tem protocolos já pré-estabelecidos, protocolos eficientes. Da mesma maneira que a paciente faz um tratamento aqui em Uberlândia, ela faz um tratamento lá em São Paulo, ela faz um tratamento lá em Milão, que é um grande centro de referência para a mama. Então, esses tratamentos que podem ser abordagem cirúrgica, medicamento, aí medicamento inclui medicamento que ela toma todo dia em casa, até o medicamento que ela faz, a quimioterapia,
a gente tem a radioterapia e tem outros coadjuvantes aí nessa história que vão ser utilizados para melhorar a qualidade de vida dessa paciente, inclusive enquanto tratamento. A senhora tinha citado, né, a questão, por exemplo, do cabelo, que é uma coisa ali da sexualidade da mulher, da imagem da mulher, que ainda é muito importante, né, tem uma relevância muito grande. Todo tratamento para câncer de mama causa queda de cabelo ou isso é um mito? Isso é um mito. Isso é um mito, nem todo tratamento. Inclusive, quanto a essas formas de tratamento, nem todas as mulheres vão fazer uma cirurgia mais agressiva. Nem todas as mulheres vão fazer todos os tipos de tratamento, a quimio, a rádio, a cirurgia. Então, é essa individualização do câncer que é dela, é que vai determinar qual que vai ser a abordagem, o tipo de tratamento, se ela vai usar uma droga que faz a queda de cabelo ou não, pode acontecer que não. Se um tratamento só inicial, por exemplo, sem uma rádio, sem uma química, vai resolver. Então, ela vai discutir junto com o mastologista ou o oncomastologista dela quais são as situações e vai junto com ele determinar, né, e ver por que caminhos eles vão seguir. Perfeito. Doutora, pensando aí no futuro, né, e com esses avanços da medicina, como que a senhora enxerga esse futuro da prevenção do câncer de mama? Olha, eu assim sou apaixonada por tecnologia, né? Então eu faço parte de comitê de tecnologia e inovação, porque eu acho que o futuro é hoje. Eu vejo de uma maneira extremamente positiva, fantástica. Porque se a gente percebe grandes mudanças de 20 ou 30 anos para cá, imagina agora que a gente tem ferramentas como nanotecnologia, a gente tem a IA que está entrando aí para fazer diagnóstico cada vez mais precoce. Então, eu vejo de uma maneira fabulosa. A qualidade de vida, a gente não tem que ter anos de vida, a gente tem que ter vida aos anos, né? Então, a qualidade de vida que a gente começa a perceber com esse futuro que está aí hoje na nossa porta é fantástico. Acho que só tem a melhorar e melhorar bastante. Doutora, e se a senhora pudesse deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, qual seria em relação à prevenção, à saúde da mulher, ao diagnóstico? As mulheres hoje elas têm essas conquistas, né, múltiplas. Algumas dessas conquistas diminuíram o tempo que elas tinham para elas. Então a mensagem que eu deixo é se cuidem, mas o se cuidar de uma maneira bem ampla, né? Para tomar um café com a amiga, bate um papo de vez em quando com seu parceiro, ou no dia a dia, ou com a opção que ela tenha, sobre prevenção de saúde, prevenção de doença que é manutenção de saúde, né? A gente não tem que montar um comitê de risco para apagar um incêndio, você tem que prevenir o incêndio. Então, faça o seu autoexame no dia a dia, arruma um tempo para você, faça a sua prevenção anual com um profissional capacitado. Hoje nós temos excelente medicina, ao menos na nossa região, né, nessa região nossa sudeste, sul, que inclusive é onde tem maior incidência de câncer de mama acima de 50 anos. Talvez até por causa da questão demográfica, né? Diagnóstico mais fácil, mais abrangente, mas vivam a vida de uma maneira que ela precisa ser vivida. Perfeito. Doutora, Né? muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la aqui com a gente. E a você, nosso ouvinte, saiba que a prevenção é sempre o melhor caminho. Então lembre-se nesse Outubro Rosa de marcar seus exames, manter os seus hábitos de saúde em dia e falar sobre isso com outras mulheres da sua vida. Então compartilhe esse episódio com outras pessoas. Este episódio do SMU Cast contou com o apoio de Unimed Uberlândia, Unicred Aliança e Faculdade de Medicina de Uberlândia, a FAMEU. E a você que nos acompanha, obrigada por estar conosco. Até o próximo episódio.